Saudações cristãs a todos que estão acompanhando conosco diariamente os estudos da Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos que compartilham os estudos com outras pessoas. Também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. O YouTube entende que o estudo ou o que nós postamos é relevante e então disponibiliza para que outras pessoas tenham também acesso. É uma forma de nós pregarmos o Evangelho, apenas compartilhando ou clicando no dedinho de joinha lá no YouTube. Isso faz com que outras pessoas conheçam sobre o amor de Deus. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. E mandamos aqui um alô especial para José Ismar Guimarães, de Pesqueira, Pernambuco, Maria de Souza Pinheiro, de Paulo Ramos, interior de Maranhão, Neide Maria Romã, de Guarapuava, e a Neide manda um alô especial para Maria Viana, com a qual ela compartilha o estudo. Elias Correia, de São Luís, no Maranhão, Lídia Martins, de Ouro Branco, Minas Gerais, Helenilda Fontes, de Eunápolis, na Bahia, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos, por mais um dia de vida que nos concedes e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos uma vez mais que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um. Dê vitórias, que permaneçam firmes na fé, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso podermos estar juntos cada dia estudando a Bíblia. Cada dia estudamos uma porção e vocês percebem que o estudo que fazemos é um estudo dirigido, é um estudo sobre um tema e vamos desenvolvendo este tema ao longo das semanas. E isso faz com que nós conheçamos mais a fundo a Palavra de Deus e também conheçamos a vontade dele para conosco, o propósito pelo qual ele enviou seu Filho amado Jesus a este mundo. E aqui nós encontramos então o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus e que nos concede a salvação. A Palavra de Deus, ela precisa ser estudada. Não adianta apenas termos a Bíblia em casa e não abri-la, não estudá-la. Não adianta apenas ler a Bíblia. Precisamos procurar entender para que ela produza efeito em nossa vida. E assim que nós lermos e entendermos, colocar em prática. Jesus mesmo disse que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante àquele homem que construiu uma casa sobre areia, porque quando vieram os ventos, as tempestades, as chuvas, a casa não resistiu e caiu. E estes ventos, tempestades na vida espiritual são os problemas que nós enfrentamos. Então, se nós não temos a nossa fé fundamentada, bem arraigada na palavra de Deus, nós também não subsistiremos às tentações e provações. É por isso que nós, a cada dia, vamos estudando a Bíblia, pouco a pouco, procurando entender a vontade de Deus. E esta semana, nós estamos aqui falando a respeito da mensagem que é o Evangelho eterno. Este Evangelho, ele começou na eternidade, quando Deus tomou a decisão de que se o homem que ele ainda iria criar pecasse, enviaria o seu Filho amado Jesus para morrer em lugar do ser humano e pagar o preço do pecado. Por isso que é o Evangelho eterno. Nós não sabemos quando começou, porque a eternidade não tem princípio nem fim, assim como Deus. E ontem nós falamos aqui que este Evangelho, as boas novas, serão pregados em todo o mundo, em testemunho a todos a gente, e então virá o fim. E Jesus, ele deu a ordem aos seus discípulos daquela época e dá a ordem a nós hoje. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E discípulos nós sabemos que são aqueles que seguem um mestre. E no caso aqui, nós seguimos Jesus. E quando o discípulo ele decide seguir o mestre, ele procura fazer exatamente aquilo que o mestre fazia, que o mestre lhe ensinou. E Jesus deixou muito claro na palavra como é que nós deveremos proceder em nossa vida cristã. Como é que nós deveremos viver? O que é o cristianismo? Não é apenas dizermos, aceitamos a Jesus em nossa vida e continuar tendo a mesma vida de antes.
continuar praticando as mesmas coisas, não haver uma mudança. Precisamos ter Jesus como nosso modelo. E como nós temos falado aqui durante essas 2 primeiras semanas, agora nós estamos no 3º estudo, em Apocalipse 14:6, eu vou repetir para vocês, diz aqui: vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha as boas novas, o evangelho eterno, para levá-las, anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ontem eu disse aqui para vocês que o anjo estava no ponto mais alto do céu, estava voando, e anjo simboliza a velocidade com que a mensagem será levada, porque esta é a última mensagem a ser dada ao mundo. E esta mensagem desses anjos, ela começou a ser pregada no início do século XIX, quando pessoas espalhadas por alguns países do mundo, estudando a Bíblia, começaram a entender as profecias de Daniel, especialmente as profecias dos 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, e então entenderam que as profecias, elas terminavam exatamente em 1844. E então, esses estudiosos da Bíblia, que pertenciam a várias denominações religiosas, eles entenderam que era o momento de pregar a todo mundo, nações, tribo e língua, as boas novas, o Evangelho eterno. E então, logo depois, surge este movimento do qual pertencemos, movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e os primeiros líderes dessa igreja, eles entendem que esta mensagem, essa boa nova, deve ser levada a toda nação, tribo, língua e povo, não somente ficar restrito a um lugar. E vejam vocês, e isso nós vamos ver mais à frente nesta série, este movimento não surgiu porque houve divisão de igreja, briga de pastores, de lideranças, não. Foi um movimento dirigido pelo Espírito Santo. E então começaram a estudar a Bíblia juntos, pessoas de várias denominações, como eu disse agora há pouco, não era uma denominação, várias denominações. E eles foram procurando entender o que queria dizer aquelas profecias dos 2.300 anos e também este movimento de levar o Evangelho, pregar a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, nos diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aqui Jesus falando aos discípulos, eles receberiam o poder do Espírito Santo e eles não ficariam restritos ali a Jerusalém para pregar as boas novas para os judeus. Não, eles iriam para Samaria, para toda a Judéia e também para os lugares mais distantes. É o que nós vemos hoje. O Evangelho sendo pregado em todo o mundo, em todas as nações, tribo, língua e povo. Este movimento da Igreja Adventista está presente em 210 países, com igrejas, pessoas se reunindo na igreja. E nós sabemos que a ONU, ela reconhece 235 países. Então, em 210 já tem a Igreja Adventista, pregando o Evangelho, as boas novas de salvação através de Jesus. Mas como nós temos visto aqui, nessa série que nós estamos fazendo, muitos países não permitem a entrada de cristãos, não permitem que as pessoas aceitem a Jesus em suas vidas, é proibido. Mas nós temos as redes sociais que estão nos ajudando muito para que o Evangelho penetre nesses locais, porque eles têm um aparelho celular, eles têm computadores, têm internet, e então alguém daquele país que aceitou a Jesus e quem sabe mora fora do país, ele começa a mandar mensagens em sua própria língua, colocar na internet, e aí as pessoas de lá começam a conhecer. E muitas pessoas então aceitam a Jesus, passam a servir a Jesus, mas não podem se reunir em igrejas. Elas têm que servir, vamos dizer assim, clandestinamente. Mas são cristãs.
aceitam a Jesus e têm uma mudança de vida, só que não pode declarar isso publicamente e se reunir em igrejas porque podem ser presos, mortos, enfim, são leis que existem nesses países. Mas o evangelho está sendo pregado. E Jesus, em Mateus capítulo 24, no verso 14, ele nos diz: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Eu leio sempre aqui para vocês na Bíblia, Nova Versão Transformadora, então às vezes as palavras podem ser um pouco diferentes, mas o sentido do texto é o mesmo. Aqui diz as boas novas, em versões originais dizem o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E esta versão, como eu já disse, volto a repetir, é mais fácil de se ler e de se entender. As palavras são mais acessíveis a nós. E então, é uma Bíblia comum, não é Bíblia de estudo, você encontra nas livrarias evangélicas e não é tão cara, é preço de uma Bíblia comum. Então, se você puder, adquira. Você vai gostar de ler esta Bíblia e vai ter até mais facilidade em entender a mensagem que está nos sendo trazida pela palavra de Deus. Então Jesus diz aqui que este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Não pense que o evangelho vai demorar a ser pregado em todo o mundo. Se nós formos pensar em nós, seres humanos, para fazer essa tarefa, com certeza nós vamos pensar que ainda vai demorar muito, até pregar nesses países que não pode entrar o evangelho. Não, Deus ele tem os seus meios. Essas mensagens que nós estamos estudando, mensagens urgentíssimas, são 3 anjos que falam exatamente da velocidade com que a mensagem será pregada no tempo do fim, é o tempo que nós estamos vivendo. E, mais uma vez, eu reforço para vocês, use os seus aparelhos eletrônicos, os seus computadores, telefones, smartphones, para difundir a palavra de Deus. Nós vamos ver o resultado nos céus, porque o trabalho nós temos que fazer. Agora, quem convence as pessoas é o Espírito Santo. E, com certeza, muitas pessoas nesses países que eu disse agora há pouco que é proibido pregar o evangelho, têm já conhecido o evangelho, a salvação através de Jesus e têm aceitado a Jesus em suas vidas. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Somos discípulos e a ordem de Jesus é ide, fazei discípulos, quer dizer, trazer outras pessoas aos pés de Jesus. E com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, com estudos que, no caso, nós temos condições de dar estudos às pessoas, o Espírito Santo vai convencer. E então essas pessoas também se tornarão discípulos de Jesus, assim como nós somos. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram hoje conosco estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.